Bom, vamos começar com esse exercício aqui, é o exercício 1 de hiperestático de torção. Então, o que é o hiperestático? Vamos lembrar um pouquinho disso. Esse exercício é os cilindros sólidos AB e BC, então eu tenho esse cilindro AB e BC, estão conectados em B. Então, aqui entre os dois é como se eles estivessem colados, soldados ou alguma coisa assim. Então, eles são unidos nesse ponto. Estão engastados em suportes fixos, em A e em C. Então, tanto lá em cima quanto aqui embaixo, eles estão presos, eles não giram, tá? É um ponto fixo ali da estrutura. Sabendo que os módulos de rigidez são 25,5 GPa para alumínio. Uma coisa que eu gosto de fazer é sempre anotando para não perder esses valores. Então, aqui, só que não passar por cima de outros dados. 25,5 GPa de módulo de elasticidade. Módulo de elasticidade transversal. E para o alumínio, 38,6. GPa. Perfeito. Para o latão, determine a máxima tensão de cisalhamento no cilindro AB e no cilindro BC. Perfeito. Então, o que acontece? É aplicado um torque de 1.412 kN vezes milímetro nessa estrutura, e esse torque gera quanto de tensão no alumínio A, no alumínio, na barra de alumínio, e quanto de tensão na barra de latão. Pessoal, o problema nesse caso é o seguinte: se eu for fazer um diagrama do corpo livre dessa estrutura, o que é o diagrama do corpo livre? Diagrama do corpo livre. Primeiro, eu vou desenhar o eixo dela. Então, o eixo dela vai ser a barra de alumínio e a barra de latão lá embaixo. Então, aqui é o ponto C, aqui é o ponto B e aqui é o ponto A. Perfeito. E aqui nesse canto, no ponto B, eu tenho um torque aplicado, um torque T qualquer. Beleza. O que acontece? Esse torque T, eu vou colocar ele ali no diagrama do corpo livre. Lembra da regra da mão direita? Eu pego a mão direita e com os meus dedos eu tento simular para onde está esse giro. Se eu tentar simular aquele giro com o dedo, fazer a minha mão girar no mesmo sentido daquele torque, o meu dedão vai ficar indicado para o lado de cima, certo? Então, nesse caso, na hora de eu fazer o diagrama do corpo livre, eu vou ter um torque aqui aplicado no ponto B. E esse torque eu vou chamar de T. Beleza. A hora que eu aplico esse torque tentando girar para o lado, para a minha estrutura ficar estabilizada, ela ficar estática, o que acontece? O ponto A e o ponto C, que são reações de apoio, geram torques contrários para estabelecer o equilíbrio da estrutura. Então, se eu tenho T aplicado no sentido para cima, tá? O que vai acontecer? O ponto A e o ponto C vão gerar reações de apoio no sentido contrário. Aqui vai ser o torque no ponto A. E aqui vai ser o torque no ponto C. Opa! Beleza. Então agora eu já sei o quanto de torque está agindo lá no ponto A, o torque no ponto B e o torque no ponto C. Agora é só eu calcular quanto vale cada uma. Então vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Somatório de torque igual a zero. Bom dia, Henrique. Somatório de torque igual a zero significa o quê? Significa que todos os torques que giram para um lado têm que ser iguais ao que giram para o outro lado. Ou seja, esse torque que está para cima eu vou chamar de positivo. Tá? E o que está para baixo eu vou chamar de negativo. Então eu vou ter que... Opa, até aqui eu desenhei no sentido errado, né? Vou desenhar esse daqui para baixo. Vamos arrumar aqui. No sentido contrário do torque aplicado. Professor, como que você sabe que direção desenhar a seta? Não se preocupem muito com isso, tá? O usual é você desenhar no sentido contrário do torque aplicado. Mas se você tiver vários aplicados, aí você pode ficar em dúvida mesmo.
Se por acaso você errou a direção desse torque, depois você vai chegar no resultado negativo. E você sabe que você tem que simplesmente inverter a direção dele. Beleza? Então vamos lá. Isso daqui é uma barra, que na verdade, como se fosse uma régua. Nesse ponto tem um torque aplicado tentando girar. Esse torque aplicado nesse ponto vai ser restringido por um apoio lá em cima e um apoio aqui embaixo. Eu quero saber desse torque quanto vai para cima e quanto vai para baixo. Somatório de torque igual a zero. Então eu vou ter que o torque T, menos o torque em A, menos o torque em C, tem que ser igual a zero. Opa! Então eu sei que o torque em A, passando isso daqui para o outro lado, mais o torque em C, tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a T, perdão. Igual a T. Então eu peguei esses dois torques aqui, mudei o sinal, passei esse T para lá. Então a quantidade de torque que está aplicado em A mais a quantidade de torque que está aplicado em C, somando os dois, tem que ser igual ao torque aplicado. Só que o que aconteceu nesse caso? Aconteceu um pequeno problema que eu tenho duas incógnitas. Eu não sei quanto é o torque A, eu não sei quanto é o torque em C. E tudo isso tem que ser igual a C. Eita, e agora? O que aconteceu nesse caso? Bom, nesse caso, a gente chegou no que a gente chama de estrutura hiperestática. É quando eu tenho mais incógnitas do que equações para resolver o nosso problema. E o que a gente faz nesse caso? Pessoal, nesse caso, a gente faz aquela condição igual a gente utilizou em tensões normais. A gente retira um dos apoios, perfeito? Como assim a gente retira um dos apoios? Por exemplo, eu posso retirar o torque em A. Ou eu posso retirar o torque em C. Eu pego um dos apoios e deixo ele livre. Como assim? Bom, a hora que eu aplicar esse torque aqui, eu sei que esse torque vai deformar a estrutura. Lembra lá da esponja, tá? Então, toda vez que eu aplico um torque, ele gera uma rotação da seção transversal. A hora que eu tenho um apoio, o que significa eu ter um apoio? Significa que nessas posições, tanto aqui no ponto A quanto aqui no ponto C, eu tenho uma condição que o que vai se deformar, o que vai ter de rotação, vai ser igual a zero. Então, esse é um ponto que não vai rotacionar. E esse ponto também não vai rotacionar. Qualquer um dos dois tem que estar fixos. E qual foi a opção que a gente seguiu para dimensionamento? É o seguinte. Foi simplesmente pegar um desses apoios e liberar ele. É como se a gente pegasse essa situação aqui, ó. Isso daqui é igual. Opa. Vou tentar fazer isso aqui reto. A, C, B e A. Então, nesse caso, eu vou ter TC, torque aqui no ponto C, devido ao caso 1, de Isabelle, e você vai ter esse torque aqui aplicado. Então, olha, eu retirei da estrutura aquele torque aplicado no ponto A. Então, é como se eu tivesse retirado aquele apoio. Mas espera aí, isso não é o caso real da estrutura. Então, o que eu faço? Eu peguei esse exemplo, tirei isso daqui. Mas agora eu preciso adicionar ele. Então, eu vou pegar isso daqui e agora eu vou somar de novo esse caso. C, B e A. Então, nesse caso, TC devido ao caso 2, e agora eu vou ter o torque em A. Perfeito? Então, o que aconteceu? Eu peguei esse exemplo aqui, que estavam com duas cargas que eu não conhecia, e eu dividi o meu problema. Primeiro, eu retirei o apoio superior,
e mantive o torque, tá? Depois eu retirei o torque e coloquei o torque em A. Tem que somar o TC de volta. Isso, Lucas. Nesse caso, vai ser soma do outro. Então, como eu tenho um TC aqui, ele vai ser a soma do primeiro caso com o segundo caso. É o que eu vou chamar aqui de caso 1 e de caso 2. Perfeito? Depois vocês vão ver lá em análise estrutural com o Juliano nomenclaturas diferentes e formas diferentes de entender a problemática. Mas a ideia inicial é essa. É você sobrepor efeitos. Tá? Tanto é que o nome disso é sobreposição de efeitos. Você pega uma estrutura inicial e subdivide ela. Depois você simplesmente soma os efeitos. Beleza? Tá. Então a gente tem dois casos. Um sem a reação de apoio e a outra só com a reação de apoio. E para que eu quero isso? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa estrutura agora sem a reação de apoio e eu vou calcular o quanto o ponto A se deforma. Ou seja, eu tenho aqui o ponto C aqui embaixo, o ponto B no meio e o ponto A lá em cima. E eu retirei esse apoio. A hora que eu aplicar um torque, opa, olha lá, a seção superior gira, tá? Ela torce, ela tem uma deformação. E é isso que eu vou calcular, o quanto ela se deforma devido ao caso 1. Bora lá. Deixa eu pegar isso daqui e eu vou copiar ele aqui. Ctrl C. Ctrl V. Então, aqui vai ser a nossa deformação devido ao caso 1. Deformação no ponto A devido ao caso 1. Perfeito. A partir disso, o que eu faço? Primeira coisa que eu preciso fazer, diagrama de esforços. Vou chamar aqui diagrama de esforços. Lembrou lá como que a gente faz isso? Eu pego de cada uma dessas linhas, ponto A, ponto B, ponto C. Trago o eixo aqui da peça. E agora eu analiso o quanto de torque tem em cada um dos trechos. Por exemplo, se eu cortar o trecho AB e olhar para cima, esqueçam tudo que está para baixo. Olhem só para cima. Quanto que eu tenho de torque aplicado? Bom, se eu olho aqui para cima, nesse caso, eu não tenho nenhum torque aplicado nesse ponto. Então, do ponto A até o ponto B, meu diagrama de esforços vale 0. Beleza. Vou fazer agora do ponto B até o ponto C. Eu corto isso daqui e olho para cima ou para baixo. Tá? Tanto faz, mas o ideal sempre olha para a estrutura onde tem o torque aplicado ou tem o apoio livre. Tá? Se eu olho para cima, o que acontece? Eu tenho o único torque que eu tenho olhando desse ponto para cima é o torque T. Tá? E esse torque T está para cima, está saindo da seção que eu estou analisando. Então, todo torque que está saindo da seção que eu estou analisando é um torque positivo. Perfeito? Então, daqui até aqui, eu tenho um torque que vale T. Beleza. O que eu quero saber com isso daqui? Eu quero saber a rotação lá do ponto A, nesse caso 1. Tá? E como que eu faço para saber isso? Pessoal, para eu saber o quanto o ponto A vai rotacionar, eu simplesmente pego a rotação do trecho AB mais a rotação do trecho BC. Lembrando lá da aula passada
que rotação vale torque vezes o comprimento, dividido pelo momento de inércia polar, divididos por G. Beleza? Então vamos lá. Deformação no ponto A devido ao caso 1. Pessoal, a deformação da barra AB, deformação da barra desse ponto até esse ponto, quanto essa barra aqui se deforma, ela depende do torque aplicado. Se nesse trecho AB o torque vale 0, obrigatoriamente isso daqui vale 0 também. Beleza? Deformação agora devido à barra BC. Bom, vamos calcular ela. Primeiro, o torque aplicado. O torque é o T. Quanto vale o torque T? Vamos lá no exercício. O torque T vale 1.412 kN vezes milímetro, certo? Quilonewton, milímetro, um cancela o outro, é 1.412 Newton vezes metro. Então vamos lá. 1.412 Newton vezes metro. Comprimento do trecho BC agora. Comprimento do trecho BC, 457,2 milímetros, ou vezes 0,457, 2 metros. J é o momento de inércia, momento polar da seção. Então o J, lembra lá que essa seção é cheia, é dado por π vezes C a quarta sobre 2. E não se esqueçam que esse C aqui é o raio. Beleza. Para essa nossa estrutura, com o diâmetro de 50,8, quanto vale o J? O J do trecho BC. Vamos calcular ele. Vou calcular ele aqui do ladinho. J do trecho BC vai ser igual a π vezes 50,8, 25,4 vezes 10 a menos 3 a quarta dividido por 2. Portanto, o momento de inércia polar do trecho BC vai ser igual a... Alguém tem esse valor? Por favor. π vezes 25,4 XP menos 3. Valeu, Carolina. Deixa eu pegar aqui então. Então o J é 6,58. Deixa eu anotar. Depois a gente vai usar ele de novo. 6,538 vezes 10 a menos 7. Lembrando que isso daqui é metros a quarta. Beleza. Então tá lá. Bora lá. Então o J a gente calculou 6,538 vezes 10 a menos 7. Vezes o G, que é o módulo transversal. O modo de rigidez transversal da estrutura, que nesse caso a gente está usando da barra BC, que é o do latão. Então, para o latão, vale 38,6 gigapascal. Então, vamos vir aqui. 38,6 vezes 10 a 9. Perfeito. A hora que a gente fizer essa conta, a gente vai chegar que a seção A, devido ao caso 1, vai ter uma rotação de quanto? Lembrando que isso daqui é a nona. Então, a gente fizer essa conta, vamos chegar no valor de
1412 vezes 0,4572 dividido por 6,15 0,0263 0,0263. Pessoal, nunca esquecer que a unidade disso daqui é em radianos. Opa, então o que aconteceu? A gente viu que se eu pegar o exemplo, que eu tinha um apoio na parte de cima e um apoio na parte de baixo, eu retirar esse apoio de cima, tirar ele fora e aplicar aquele torque, a seção lá de cima vai girar 0,0263 radianos. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Tá? Por quê? Porque eu estou mentindo. Esse não é o caso real da estrutura. A estrutura tem um apoio lá em cima. Então eu preciso retornar à condição original dela. E para retornar à condição original dela, o que eu vou fazer é fazer o caso 2. Então eu vou calcular o torque para anular a rotação. Opa, como assim? Vamos lá. Eu vou pegar o caso 2 agora. E vou trabalhar com ele. Ctrl C. Vamos lá embaixo. Tá aqui. Pessoal, agora, olha o que eu fiz. Eu peguei aquele caso nosso original e ao invés de eu aplicar o torque, eu não estou aplicando o torque. Eu deixei a estrutura totalmente solta e eu apliquei um torque lá em cima no ponto A. O que é esse torque no ponto A? É a reação de apoio. Opa, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora o quanto de torque eu preciso aplicar lá no ponto A para que aquela estrutura que torceu, que girou um certo ângulo, volte à sua posição original. Perfeito? É exatamente isso que eu vou fazer. O passo a passo é mais ou menos o mesmo. Primeira coisa que a gente vai fazer, diagrama de esforços. Bom, aqui vai ser simples. Eu vou pegar isso daqui, vou gerar a linha. Aqui é o ponto C, ponto B, ponto A. Beleza. Qualquer local que eu olhe, por exemplo, se eu cortar a seção aqui e olhar para cima, a única coisa que eu tenho ali é o torque no ponto A. Beleza? Então eu vou ter o torque TA. Então aqui, TA. Se eu olhar daqui para cima também, eu também vou ter o torque TA. Porque, olha, todo torque que eu olho, esqueça a parte de baixo e olhe só para cima. Eu continuo tendo esse torque no ponto A. Perfeito. Só que nesse caso, ele é negativo. Tanto aqui quanto lá em cima. Beleza. Qual vai ser a condição que eu vou colocar agora? Pessoal, agora eu vou colocar que a condição, que a rotação que eu vou obter aqui no ponto A, rotação no ponto A, devido ao caso 2, vai ser o quê? Se eu peguei essa estrutura, eu tirei o apoio em A, ela girou no sentido, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular o quanto de torque eu tenho que aplicar para ela voltar na posição original. Então, o torque, a deformação que eu tenho que calcular lá em cima, tem que ser igual menos a deformação em A, devido ao caso 1.
Perfeito? Aí sim eu volto à condição de equilíbrio da estrutura. Eu volto ao sistema original dela, tá? Que era um ponto de deformação nula naquele local. Como que eu calculo isso daqui? Bom, para eu calcular isso daqui, é só calcular a deformação da barra B mais a deformação ou rotação da barra BC. Tudo isso daqui vai ser menos a deformação lá do caso 1. Bora lá. Deformação do AB. Então, nessa parte aqui, torque aplicado em AB menos TA. Quanto vale? Não sei quanto vale o TA ainda. É o que eu quero descobrir. Comprimento do trecho AB. Comprimento do trecho AB. Ué? Aqui. 0,304,8. 0,304,8. Divididos por J do trecho AB, tá? Nesse caso, lembra de novo, o J vai ser sempre calculado π vezes C a quarta sobre 2. Então, nesse caso, o J do AB vai ser π vezes o diâmetro é 38,1 sobre 2. 38,1 dividido por 2. Valeu, calculadora. Bem isso que eu precisava. 19,05 milímetros. 19,05 vezes 10 a menos 3. Elevado à quarta. Divididos por 2. Portanto, o J do trecho AB vai valer quanto? 2,07 vezes 10 a menos 7. Metros a quarta. Perfeito. Então é só aplicar aqui na equação, então. Isso daqui é um 3. Senhora, que letra feia. Professor, por quanto o TA está multiplicado na última linha? Esse daqui é 0, tá muito feio mesmo. Aqui é o comprimento do trecho AB, João, tá? Então, se a gente for lá no exercício, lembra que a deformação é TL sobre JG, tá? O L é 304,8. Então, é 0,304,8. Beleza? Estava até com uma vírgula a mais. Né? Ficou claro agora? Dividido pelo J, 2,07 vezes 10 a menos 7, vezes o G dessa seção. O G dessa seção, que é a de alumínio, 25,5 gigapascal. 5,5 vezes 10 a volta. Mais, agora, a deformação do trecho BC. Menos torque em A, que é o esforço que está agindo aqui no trecho BC, vezes o comprimento do BC, a gente já viu aqui, 457,2. Divididos por momento de inércia polar do trecho BC. A gente já tinha calculado antes, dava 6,538 vezes 10 a menos 7, vezes o módulo da cidade do trecho BC, que vale 38,6 gigapascal. Então, 38,6 vezes 10 a 9. Tudo isso daqui tem que ser igual a menos rotação do caso anterior, ou menos 0,0263. Pessoal, calculando isso daqui, o que a gente vai ter de resposta? A gente vai chegar no valor agora do torque em A.
E esse torque em A vai valer quanto? Ó, a única incógnita que sobrou para mim nessa equação foi TA. Quanto isso resultaria? Pessoal, confirme para mim, mais alguém, fazendo favor. Só para a gente chegou no mesmo resultado. Mas no meu aqui chegou a um torque em A de 346,7 Newton vezes metro. Tá? Confirme se vocês chegaram no mesmo resultado, fazendo favor. 346,7 Newton vezes metro. Tá? Refaçam essa conta. Vamos ver se a gente chega no mesmo resultado. Bom, se alguém chegar num resultado diferente, me avisa, a gente volta e dá uma revisada. Para gente errar aqui, a gente vai seguir com esse erro nos próximos cálculos. Então, olha, o que a gente chegou aqui? A gente chegou, na verdade, no torque do caso A, no apoio em A, perdão. Então, a gente primeiro, só para a gente lembrar o que a gente fez. A gente liberou o ponto A, a gente retirou o apoio dele. A hora que a gente retirou o apoio dele, a gente deixou esse apoio girar livremente. Beleza. A hora que a gente deixou ele girar livremente, ele girou 0,0263 radianos. Só que peraí, ele não pode girar. Ele é um ponto restrito. Então o que eu fiz? Eu apliquei um torque lá no ponto A. O que é esse torque no ponto A? Eu calculei quanto deveria ser um torque no ponto A para que toda a estrutura, toda a seção retornasse à posição original. Ou seja, que naquele ponto a rotação fosse nula. Para que a rotação naquele ponto fosse nula, eu precisava fazer com que a rotação calculada a partir desse carregamento fosse igual à anterior sem o apoio. Opa! Fazendo essas contas, eu cheguei que a hora que eu aplicasse um torque em A de 346,7 Newton vezes metro, eu ia ter um equilíbrio dessa estrutura. Ou seja, eu ia retornar à condição de que no ponto A a rotação fosse nula. Opa, eu já sei o torque A. Se antes eu tinha uma estrutura hiperestática, onde eu não conseguia calcular as reações de apoio, agora eu já consigo calcular, porque eu tenho torque em A, e agora é só calcular o torque em C. Então vamos lá e vamos substituir esse valor no caso 1. Então, substituindo no caso 1. Substituindo em 1. Então, para a gente substituir em 1, eu sei que o torque A mais o torque em C tem que ser igual ao torque. Ou seja, torque A a gente já calculou, 346,7, mais torque em C,
Isso daqui tem que ser igual ao torque total aplicado. E o torque total aplicado, 1412. Opa! Chegamos numa condição de que o torque no ponto C vale 1412 menos 346,7. Então, 1412 menos a resposta. Chegaremos em 1065 Newton vezes metros. Perfeito? Então agora a gente já sabe exatamente quanto de reação de apoio vai tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Professor, era isso o exercício? Era quase isso. O exercício pedia a tensão de salhamento no cilindro A e no cilindro B. Pronto. Uma forma da gente resolver agora vai ser voltar aqui no caso 1. Opa. No caso 1 não, perdão. No caso original. Vou pegar aqui o caso 1 já. Aqui no caso 0, caso original da estrutura. Vou copiar ele. E agora sim, a gente tem como calcular as tensões nos cilindros. Por quê? Porque agora eu consigo pegar isso daqui e calcular quanto de esforço está agindo em cada barra. Como? Fazendo de novo o diagrama de esforços agora da estrutura real. Tá? Vou pegar esses carregamentos originais, vou fazer a linha de chamado dela. Vou trazer uma linha aqui. Opa! E agora, vamos fazer o diagrama de esforços. Olhando daqui para cima, o que eu tenho? Eu tenho o torque em A, tá? Positivo ou negativo? Se eu olhar para cima, o torque em A vai ser negativo. A seta está na direção do meu ponto de análise. E vale quanto? Vale torque em A, 346,7. Opa! Então eu venho aqui e coloco que nesse ponto eu tenho um diagrama de esforços. Isso daqui vale 346,7 Newton vezes metro. Beleza? E agora no trecho BC? Bom, corto ele aqui de novo. Eu posso olhar tanto para cima quanto para baixo. Se eu olhar para cima, o que eu vou ter? Eu vou ter o torque para cima, ou seja, positivo, e eu vou ter o TA negativo. Quanto que dá isso daqui? Torque para cima, torque vale 1412. TA vale 346,7. Então, se eu fizer torque para cima menos o TA, eu vou chegar no valor de positivo 1065. Podem fazer lá. 1412 menos 346,7. Eu vou chegar no valor positivo de 1065. Professor, e se eu cortar aqui e agora quiser olhar para baixo? Bom, se você olhar para baixo, o único esforço que você vai ter é o TC. E o TC está com a seta saindo do teu ponto de análise. Então ele é positivo. Quanto vale o torque em C? 1065 também. Tá? Você pode olhar para qualquer um dos lados, o qual você acha melhor. Dica, sempre que possível, olhe para os dois, assim você sabe se está certo ou não as suas contas. Tá? É uma forma de você verificar. Então aqui é negativo e aqui vale 1065. Opa! Como ele quer a tensão, lembra lá, é dado pela equação tensão T vezes C sobre J. Pronto. Se você quer saber a tensão no ponto AB, vai ser igual ao torque. Pode manter, pessoal, não é
tão importante a gente saber o sinal da tensão, tá? Por enquanto não. Se quiserem manter, já para a gente seguir no mesmo ritmo, tudo bem. Mas o sinal da tensão de cisalhamento não é tão significativo assim. Vamos manter aqui só por manter o sinal. Depois, lá na frente, a gente vai verificar que ela é importante em alguns cálculos. Mas, de uma forma geral, o esforço no material homogêneo assim, não é tão significativo. Então, menos 346,7 vezes C é o raio do trecho AB. Então, do trecho AB, o raio vale 19,05 vezes 10 a menos 3, divididos por J, momento de inércia polar do trecho AB, que, se eu não me engano, é o de 2,07, né? Vezes 10 a menos 7. Perfeito. Com isso, chegaremos no valor de tensão de quanto? 346,7 vezes 0,01905 divididos por 2,07 e XP menos 7. 31,91 MPa. Boa, obrigado, Cron. Menos 31,91 MPa. E para a gente calcular agora a tensão no trecho BC é exatamente igual, só mudando os dados. Aqui eu vou ter 1065 de torque vezes o raio dessa parte vai ser 25,4 vezes 10 a menos 3 divididos pelo J, momento de inércia polar, que a gente já calculou ele, tá em algum lugar por aqui, e vale 6,538. 6,538 vezes 10 a menos 7 metros a quarto. E com isso chegaremos que na barra BC teremos uma tensão de 41,38 MPa. Senhores, e com isso, a partir de uma estrutura hiperestática, que a gente não sabia o quanto de carga ia para cada um dos apoios, a gente utilizou uma sobreposição de efeitos que a gente simplesmente liberou o vínculo e deixou a estrutura se deformar livremente. Depois que a gente liberou esse vínculo e deixou a estrutura deformar livremente, a gente falou, opa, peraí, você se deformou livremente, você não pode fazer isso. Então volta aqui que nesse ponto a tua deformação tem que ser zero. Então eu vou aplicar um torque para que essa deformação seja zero. E esse torque é o quê? É a reação de apoio. É o que traz de novo a condição de equilíbrio da estrutura que a gente está analisando. Perfeito. A partir disso, com essas condições extras, a gente consegue chegar nas reações de apoio, ou quanto daquele torque vai para cada uma das barras. Definindo isso, a gente consegue um diagrama de esforços, e a partir do diagrama de esforços, a gente finalmente consegue obter as tensões em cada uma das barras. Beleza? Deixa eu dar um pause aqui.